trabalho, academia, família, lazer, relacionamento, estudos, cuidar da minha alimentação, cuidar da saúde mental, fazer comida, limpar a casa. Como eu organizo tudo isso? No vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas para você organizar melhor a sua rotina. Oi amigos, aqui quem fala é Bruna Magalhães e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rotina e como funciona mais ou menos a minha. Com base na minha e como eu tenho organizado ela, eu vou te passar 3 dicas essenciais que vão te ajudar muito a organizar a sua rotina. Primeiro de tudo, agora eu tenho aqui o canal do YouTube, eu tenho escrito meu livro, eu tenho criado conteúdo para o Instagram e também eu tenho um trabalho CLT, né? Então assim, 9 horas do meu dia são dedicadas para o trabalho CLT, eu trabalho presencial, então 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque eu moro em São Paulo, então tem um trânsito absurdo, né, que a gente tem que contar também nesse trajeto, e durante a noite ali e fim de semana eu tenho ali esse turno para esse segundo trabalho, que é o YouTube. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu brinco muito com isso, falando muito sobre trabalho 1, trabalho 2, eu faço muito essa brincadeira. Inclusive, se você não me segue, tá aqui o meu @, me acompanha lá. E a pergunta é: como dar conta de tudo? Em primeiro lugar, você não vai conseguir dar conta de tudo. Você nunca vai conseguir fazer tudo o que você quer, porque você não pode abraçar o mundo. Então é necessário que você abra mão de algumas coisas sim. Se lembre que o seu dia tem 24 horas. Ah, Bruna, então você já tá começando esse vídeo me desmotivando, falando que eu não vou conseguir dar conta de tudo? Não, não é isso. É só que você tem que entender que o seu dia tem 24 horas, não 48 e não 72. Tem 24. Então você tem que aprender a saber usar bem essas horas. E que o descanso, ele é necessário e não merecido, tá? E onde que eu tô querendo chegar com isso? Agora, vou passar os 3 tópicos para mostrar para vocês o que eu tenho usado para organizar minha rotina, que está aos poucos e a cada dia mais e mais sendo organizada e adaptada, né, para esses 2 trabalhos. Agora eu vou te passar essas 3 dicas que têm funcionado e muito bem para mim nessa rotina que não tem sido fácil, mas que tem trazido resultados, e é aquilo. Eu tenho conseguido tirar um tempo ainda para descansar e aproveitar com a minha família, o que para mim é uma prioridade muito grande. A primeira dica é organização. Bruno, o que você quer dizer com isso? Você precisa se organizar. Cria um Excel, cria uma planilha, um aplicativo do Notion. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui com vocês como que eu organizo mais ou menos no Notion as minhas atividades. Comenta aqui se você acha interessante esse assunto. Mas basicamente, a organização ela é um pilar muito importante na sua rotina. Você tem que saber o que você vai fazer, porque senão as coisas elas vão ficar flutuando durante o seu dia e você não vai ter controle do que você precisa ou não fazer. E de repente você vai ver que você tinha 3 trabalhos para entregar naquele dia e você fez simplesmente 2 ou fez um mal feito, e os outros 2 você não entregou porque você esqueceu, sabe? Então, se você não tiver uma organização, nada vale a pena. Um grande exemplo é, eu não paro para criar roteiro para o YouTube todos os dias, mas quando eu paro, eu crio vários de uma vez. Então eu paro e foco, eu tenho que fazer roteiro, então eu já vou no embalo e crio vários. Por quê? Porque a minha mente já tá funcionando ali e já flui muito bem. Isso é o que funciona pra mim, tá? Às vezes pra você funciona um pouquinho todos os dias, enfim, isso vai de cada um. Mas eu me organizo melhor desta forma. Ou seja, alguns dias eu crio roteiro, outros dias eu gravo, outros dias eu vou pra academia, outros dias eu fico com a minha família. Eu tento dar esses intervalos porque eu sei que eu não vou conseguir todos os dias criar roteiro, gravar vídeo, cuidar da minha família, ir pra academia. Não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Então eu organizo a minha semana de uma forma que dê pra fazer um pouquinho todos os dias. Entendeu o que eu tô querendo dizer? E uma coisa bem bacana é, como eu tenho essa jornada dupla, digamos assim, não tem como eu não render no meu trabalho 1 durante a semana. Agora, no meu trabalho 2, às vezes pode acontecer de eu não render muito bem, porque eu chego cansada do trabalho 1, né? Que é, no caso, a minha prioridade. Então, o que eu faço quando eu não rendo muito bem no trabalho 1, às vezes, à noite? Eu deixo para cuidar do que ele atrasou, às vezes, no fim de semana. Então, é tudo uma questão de organização. Eu trabalho com finanças, então tem dias e dias, e quem trabalha com finanças ou quem conhece alguém que trabalha com finanças sabe que tem dias e dias. Épocas no mês que são mais puxadas que outras. Então eu sei que algumas épocas do mês eu vou chegar em casa com a cabeça muito cansada e provavelmente eu não consiga criar roteiro, eu não consiga escrever ou enfim, revisar os meus textos. Então o que eu faço? Eu já adianto na semana anterior tudo que eu tenho para adiantar, aí eu sei que na semana seguinte eu posso ficar um pouco mais tranquila com alguns temas. Uma coisa também que tem me ajudado muito é que para otimizar mais ainda o meu tempo, eu sou o tipo de pessoa que gosta de marmita, eu sou marmiteira. Então eu sempre faço as marmitas da minha semana no fim de semana. Ou sei lá, algum dia à noite eu tiro pra fazer da semana, ou de 2, 3 semanas deixo congelado. Então isso também me ajuda muito a otimizar meu tempo, pra não ter que cozinhar todos os dias à noite, enfim.
Ajuda muito já pensar no futuro também nesse sentido. Tem coisas que eu não consigo abrir mão. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir. E eu sou muito difícil de acordar cedo. Então eu sei que pra mim é muito difícil aquela questão do clube das 5 da manhã, eu vou acordar mais cedo e ser super produtiva às 5, às 4 da manhã. É uma coisa que eu queria? É uma coisa que eu queria. É uma coisa que eu tentei? Tentei. Mas eu sei que é uma coisa que preciso tentar muito mais porque é difícil. Eu sei que é muito difícil pra mim. Então o que que eu faço? Já que eu não sou o tipo de pessoa que consegue acordar mais cedo pra render melhor, eu uso os tempinhos paralelos do meu dia. Ou seja, o meu almoço no trabalho 1 eu uso pra ler. Porque quem escreve, quem cria conteúdo tem que estudar. Então, assim, eu uso esse tempo para ler os livros que eu gosto de ler, os meus livros de fantasia, para criar resenha aqui para vocês, ou para estudar também. Eu uso o tempo que eu tô no carro, porque eu tenho o privilégio, né, de ter esse tempo no carro, porque é o meu boy que dirige, né, realmente a gente vai e volta junto do trabalho. Então, como eu não estou dirigindo e prestando atenção no trânsito, eu pego meu livrinho, pego meu Kindle, enfim, pego meu celular e fico vendo alguma aula, também uso esse trajeto. Então ali eu já tenho 1 hora no meu almoço no trabalho, 1h30, 2 na ida pro trabalho e 1h30, 2 na volta pro trabalho. Então assim, já tem um tempo que eu não preciso acordar mais cedo para poder usar ele. Eu posso otimizar esse também. Agora, antes da gente começar a ir de carro pro trabalho, enfim, quando eu tava na faculdade, a gente ia muito de metrô e de ônibus. E aí era esse o tempo que eu aproveitava para ler, para estudar, para fazer os trabalhos da faculdade e afins. Sempre gostei de ler, desde novinha, como eu contei nos primeiros vídeos aqui do canal. Então, antes mesmo de começar com esse projeto, já era um tempo que eu aproveitava. E é uma coisa que eu recomendo muito, você usar esse tempo com sabedoria. Porque às vezes meia hora, 40 minutos ou mais do seu trajeto para casa ou ida para algum lugar, você podia ler algumas páginas ou, enfim, estudar alguma coisa ao invés de ficar só nas redes sociais, o que muitas das vezes pode não te agregar a nada. Você pode ficar nas redes sociais também fazendo o que você quiser, enfim, você não tem que ser uma máquina de só estudar ou só de ler. Mas às vezes você reclama muito que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para ler, quando na verdade você só não tá sabendo se organizar muito bem, entendeu? Dica número 2, renúncia. Muitas das vezes eu quero só chegar em casa e jogar Animal Crossing. Eu quero só chegar em casa e ler o livro que eu comecei a ler no almoço e tá numa parte que, meu Deus, eu preciso descobrir o que acontece. Mas eu tenho alguma coisa muito importante pra fazer, algum conteúdo que bombou, que eu preciso gravar, enfim. E não dá. Então eu tenho que abrir mão disso, desse lazer, para poder fazer isso, entende? Então, é tudo uma questão de renúncia na sua rotina. Você tem que saber o momento de fazer cada coisa. Dica número 3, prioridades. Você precisa definir qual a prioridade na sua vida. Sua prioridade é a academia, então arranje um espacinho na sua semana para ir para academia todos os dias, ou 4 vezes por semana, 3 vezes por semana. Enfim, é a sua prioridade. No caso, a minha prioridade neste momento é o trabalho 1. Por quê? Um contrato, eu tô ali trabalhando CLT, então essa é a minha prioridade, certo? Então eu sei que eu preciso separar esse tempo do meu dia para ir para o escritório e trabalhar. Essa é a minha prioridade. Só que no paralelo, também é uma prioridade para mim criar conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram e compartilhar com vocês as resenhas e tudo mais que eu descubro. Então eu sei que eu preciso adaptar a minha rotina porque essas são 2 prioridades que eu tenho. E além disso, eu ainda tenho coisas de casa para fazer. Então assim, é uma roupa para lavar, uma comida para fazer, uma casa para limpar. Então assim, temos que estabelecer a questão das prioridades na nossa vida. Eu sei que tem dia que eu preciso lavar roupa, tem dia que eu preciso limpar a casa. Tem dia que eu preciso montar as minhas marmitas. Então, assim, qual dia eu vou estabelecer cada prioridade, entendeu? A minha prioridade fixa de todos os dias, né, no caso de segunda a sexta, é o meu trabalho CLT. Quais dias da semana eu vou separar para trabalhar no meu trabalho 2, no caso? Quais dias da semana eu vou separar para montar as minhas marmitas e congelá-las? Quais dias da semana eu vou para academia depois ou antes do trabalho? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Enfim, me conta aqui nos comentários. Você tem conseguido organizar a sua rotina? Tem conseguido estabelecer as suas prioridades? E também tem renunciado àquele tempinho que você tá procrastinando muito e na verdade você poderia estar sendo mais produtivo? Vamos conversar. Caso você esteja tentando incluir o hábito de leitura na sua rotina, a gente tem um vídeo bem bacana aqui no canal falando sobre isso. Então é só clicar aqui do lado que eu te dou algumas dicas de como fazer isso e se inscreva no canal, o botão tá aqui do lado, bem fácil. Não esquece de curtir o vídeo pro YouTube entender que o conteúdo tá bacana e entregar para mais pessoas também. Tchau e até a próxima!